E aí, meu povo, como que vocês estão? Já lembrou de tomar aquela água hoje? O clima tá seco aqui no Cerrado, tem que tomar pelo menos uns 3 litros de água para não ter um treco aí igual eu quase tive hoje, kkkk. Putz, achei que estava doente, mas era só sede. Enfim, beba água e não esqueça. Outra coisa que você não deve esquecer é de deixar o like nesse vídeo logo no começo e se inscrever, para assim a gente alcançar uma média de views mais alta que a que tivemos nas últimas semanas. Putz, estagiário. Galera, hoje teremos 3 historinhas incríveis que vocês vão adorar, além do seu comentário das histórias. Gostaria que você deixasse uma nota de 0 a 100 para eu ter uma média do quanto precisamos melhorar ainda para o conteúdo ficar mais agradável. Deixei o link do meu site fixado nos comentários, se você quiser dar uma olhada, eu agradeço e vamos para o vídeo. Interaja aí para eu tentar responder você aqui no começo do próximo vídeo, uma pergunta, alguma coisa que eu consiga responder aqui, ou uma historinha curta. Beleza, parei, vai pro vídeo. A influência tóxica da weed, como uma amiga da igreja arruinou minha adolescência. Não sei se isso vai aqui, mas essa mulher basicamente arruinou minha adolescência de forma muito sutil ao manipular minha mãe. O elenco desta história é eu e weed, ela é a mulher que eu odeio que essencialmente arruinou minha adolescência. Por um pouco de contexto, estou morando sozinha, perto de ser sem teto há 6 meses depois que minha mãe me expulsou de casa por expressar com raiva minhas próprias dificuldades com o racismo. Sou negra e libanesa, ela é branca. Ela basicamente incorpora a atitude intitulada Karen. Com a única coisa diferente é que ela está quieta. Ela me disse que foi expulsa de sua biblioteca local por não usar máscara. Nem sempre foi assim. Quando eu era criança, ela definitivamente tinha seus defeitos, mas seu amor por mim era evidente. Não sei exatamente há quanto tempo minha mãe a conhece, mas tenho uma sensação forte de que eles se tornaram próximos quando eu tinha entre 7 e 9 anos. A razão para isso é que o relacionamento de minha mãe e eu mudou drasticamente nesses 2 anos. Podemos dizer que o que começou como uma infância quase dourada se transformou em inferno na terra para mim, mas como eu era muito jovem para entender ou contar a alguém como me sentia, estou presa à raiva e à traição agora. Minha mãe é muito cristã e por isso fui criada na igreja, foi onde ela conheceu a weed. Eles costumavam ficar juntos na sala de oração, que é onde as pessoas entravam para orar em particular. Eu estava sempre na sessão da escola bíblica durante o culto, mas quando terminava, eu descia para pegar lanches ou apenas relaxar antes de ter que subir novamente para o próximo culto. A porta da sala de oração tinha vidro fosco no meio da janela, e eu sou baixinha, então nunca pude ver por cima. Então, eu normalmente abria a porta para ver se eles estavam orando e, se estivessem, eu silenciosamente fecharia a porta e iria sentar em uma mesa ou invadir a máquina de venda automática. Até que o weed entrou em cena. Todas as mulheres que rezavam juntas tendiam a sentar-se no mesmo lugar todos os domingos. O weed sentava-se diretamente em frente à porta e sempre que eu entrava, lá ela estava absolutamente sorridente para mim. Quando eu falo gritando, essa mulher fica de olhos abertos e me olhando como se quisesse atirar em mim. Chegou a um ponto em que muitas vezes eu pedia a um adulto que olhasse para dentro e me dissesse o que viu para que eu não tivesse que ser submetida a isso. Quando eles não estavam orando, muitas vezes eu me juntava à minha mãe no assento ao lado dela, relaxando e ouvindo o que eles estavam falando. Minha mãe esperava que eu fosse educada, então eu sempre dizia olá. O weed sempre me ignorava, ou respondia com um afiado a oi. A outra mulher que ficava lá muitas vezes conversava e me perguntava como eu estava e o que aprendemos na escola bíblica. Eu gostava dela. À medida que fui crescendo, quis envolver-me nas conversas que eles tiveram, fiz muitas perguntas e tentei contribuir para as coisas sobre as quais falaram. O weed nunca me deixava falar, e muitas vezes falava por cima de mim ou ignorava completamente o que eu dizia. Isso lentamente se transformou em minha mãe fazendo o mesmo. Eu fazia uma pergunta e minha mãe dizia você não entenderia, em vez de tentar colocar em palavras que eu pudesse entender como ela costumava entender. Tive algumas conversas com minha mãe onde contei a ela como o weed é dura. Ela concordaria, mas continuaria a descartá-la. A certa altura, minha mãe me contou sobre um comentário racista que o weed fez. O diretor de música da igreja era negro, e ele e o weed estavam conversando. O weed diz, tocar toda essa música branca deve ser difícil, você deve ver se eles vão deixar você tocar alguma música preta. Piora. Com o passar do tempo, meus castigos começaram a ficar mais duros. Minha mãe costumava ser uma grande defensora dos pais se comunicando com seus filhos. Quando o weed entrou em cena, ela parou de fazer isso. De repente, virou, minha casa, minhas regras e eu sou o pai, não sou seu amigo,
Após meus desabafos extremos, ela veio falar comigo e percebeu que o Weed estava errado. Minha mãe muitas vezes consultou o Weed quando tentava me criar. Isso resultou nas seguintes coisas. 1. Quando eu tinha 15 anos eu estava em um relacionamento abusivo. Ele me agrediu sexualmente. Pedi à minha mãe um terapeuta para lidar com o trauma. O Weed odeia terapia e disse que não. 2. A situação mais recente, minha mãe encontrou Megan Garanhão em meu histórico de busca enquanto eu estava fora em uma ala psiquiátrica. Este foi o meu último ano de HS, no início deste ano, e assim que recebi alta, ela tirou minha internet por conselho de Weed. A gripe causou a escola online, então você pode dizer que os dois quase me fizeram não me formar. 3. Durante as discussões, ela trazia à tona o que a Weed pensava de mim, preguiçoso, ímpio, rebelde. Enfim, de volta ao anterior. Uma vez que minha mãe estava agindo como ela, os dois começaram a irritar quase todos os pastores estudiosos da igreja, eram uns 20 juntos, tanto que as pessoas que eu costumava correr para abraços nem diziam, "Oi, Op." E para referência, no momento atual é tão ruim que pessoas que eu genuinamente amo e conheço desde criança, não falem mais comigo. Minha mãe saiu lentamente da igreja enquanto continuava a dizer a todos que estavam indo para o inferno para aprender yoga. Então ela e Weed se mudaram para nossa casa para orar, ótimo. Eu não estava lá com frequência porque eles se encontravam enquanto eu estava na escola, mas obviamente nos intervalos, isso era diferente. Quando eu acordava, eles estavam orando ou conversando. E eu descia as escadas e passava tranquilamente por eles na cozinha para me pegar comendo cereal ou algo assim. O Weed sempre me ofuscava e acabava usando o suficiente para me pedir para não fazer barulho. Nossas escadas eram de madeira e crepitantes, não tinha como eu ficar completamente quieta. Eventualmente, minha mãe começou a me pedir para esperar até que terminassem de orar. Ou dizia a Op, não ande entre nós enquanto estamos conversando, o que eu tive que fazer para ir para a cozinha. Ela nunca disse oi, mesmo quando eu o fiz, e se eu alguma vez mostrasse interesse na conversa e quisesse participar, eu poderia apenas sentir a raiva irradiando dela. Lembro-me de uma vez, quando eu tinha 12 anos, o carro da minha mãe quebrou, então a Weed nos levou para a loja. Minha mãe me tratou com alguns Starbucks porque estava frio ou algo assim, e quando o Weed voltou para nos buscar ela deu uma olhada no copo e disse: você não pode ter isso no meu carro. Tenha em mente que eu tinha acabado de comprá-lo, então eu mal tinha bebido fora dele. Ela tinha um Mustang velho, então eu entendo por que ela estaria preocupada, mas eu tinha 12 anos, e ela tinha porta-copos, eu estaria bem. Minha mãe acabou segurando o passeio todo para casa e quando voltamos estava gelado e o sabor sumiu. Minha mãe me ensinou a me odiar. Ela disse que o amor próprio é um pecado. Sabe de onde isso veio? O Weed. Quando anunciei que estava deixando a igreja só piorou. Eu tenho uma alergia a laticínios muito grave, bem como um estômago sensível em geral. O Weed, que é rica e tem um Cadillac 2020 agora, ela comprou no ano em que saiu, muitas vezes nos comprava mantimentos, acho que para fazê-la se sentir melhor consigo mesma, esses mantimentos não incluíam coisas que eu poderia comer além de frutas e vegetais. A certa altura, a minha mãe ficou 3 semanas sem comprar a minha comida. Minha mãe aprendeu táticas de manipulação com a Weed. Ela me ofuscava com frequência e pedia desculpas vazias. Refletindo sobre minha infância, ela não fez isso antes de conhecer o Weed. Ela me fez sentir culpada por me educar e me desafiar. Quando anunciei que faria aulas de AP, a primeira coisa que saiu da boca de ambos foi: você tem certeza? Você não lida bem com o estresse, você não vai conseguir equilibrar tudo. Minha mãe ficou tão com direito que quando eu comprei meu primeiro carro aos 16 anos e ela teve que usá-lo porque não tem, ela se referia a ele como o carro, eu pedi para ela chamá-lo de meu carro, obviamente ela diria seu carro, e ela recusou. Quando contei a ela sobre como é difícil ser uma mulher negra, ela negou que eu precisasse de apoio extra. Quando eu disse a ela que queria tomar remédios para ansiedade, ela disse: deixe-me pensar sobre isso. O que significava? Deixe-me perguntar o Weed. A resposta foi não. Quando fiquei acamada por 4 meses de ansiedade, ela ameaçou me colocar em um abrigo. Já ouvi o Weed me chamar de preguiçosa, de uma forma mais simpática, mas essencialmente isso. Parte de mim sente que isso é especulação, mas as evidências estão lá. Eu não sei o que elas falaram a portas fechadas quando ninguém estava perto deles, mas considerando a reação instantânea da minha mãe quando eu saí para ela foi: se você se casar com uma mulher, eu não vou tocar em seus filhos, e depois de falar com o Weed, ela proibiu minha melhor amiga de dormir comigo, acho que sabemos como isso aconteceu. Ela começou a mentir para as pessoas. Pessoas que eu amo.
Ela disse a eles que eu agredi verbalmente quando, na realidade, a fiz olhar para seu próprio racismo. Muitos deles agora enviam meus telefonemas diretamente para o correio de voz. Não faço ideia do que ela lhes disse. Bom, eu não mais aguentando isso. Estou me mudando para meu primeiro apartamento no dia 16 de janeiro e tudo o que passei em 2020 está oficialmente resolvido. As noites de sono perdidos e estresse ficaram no passado. Sou a babaca por causar a maior guerra entre a família dos meus pais? Bem, meus pais são separados, moro com minha mãe, o que é incrível, e ela é super liberal. Ela disse que se eu realmente tivesse sentimentos por uma garota que eu conheci na internet, ela deixaria eu namorar com ela quando tivesse de 14 e 15 anos. Já meu pai, eu nunca morei com ele, mas tenho uma irmã por parte de pai que sofre horrores com ele. Agradeço a juíza por ter escolhido minha mãe. Eu sou fã de um grupo de pop chamado Stray Kids, e meu favorito dele é um integrante chamado Bansha. Eu sou muito fã dele do grupo, então decidi pegar algumas edits do Bansha, porém pelo fato de Stray Kids não ser um grupo totalmente infantil, na maioria dos shows mostra o abdômen da maioria dos integrantes do grupo, incluindo o Bansha, e eu decidi postar um status com a seguinte legenda: socorro, eu iria amar se um desses me levasse pra cama. Só que foi na ironia, e eu que sou tonta, esqueci de bloquear meu pai cara chorando alto. E a minha irmã por parte de pai, foi a primeira a ver o status, e já foi mostrar pro meu pai. O pior é que eu peguei uma edit que além de mostrar o abdômen do Bansha, lindo por sinal coração crescente, estava marcando o pintinho. E todo mundo começou a ver, não duvido nada que foi a fofoqueira da Laís, minha irmã por parte de pai. Depois disso o celular da minha mãe começou a explodir de notificação. Quando eu fui dar uma espiada era só meu pai e minhas tias, por parte de pai, mandando a como você deixa uma criança pensar em S3X0. Você tá vendo isso aqui, e etc. Porém minha mãe entende minha ironia e não viu problema nisso cara abraçando. Depois eu postei outro status com uma figurinha escrita assim: ai ai, esses meus fãs estourando meu celular de notificação, amou. Foi o fim da picada, minha avó se intrometeu no meio, até o bisavô da madrinha da minha irmã se envolveu nessa E minha família estava do meu lado, já a do meu pai estava falando que isso era horroroso, foi uma briga que só. Pelo fato da família do meu pai ser intolerante, eu bem idiota fui postar mais outro status com a tradução de uma das músicas mais polêmicas do TikTok, é censurada. Depois disso desativei as notificações do meu WhatsApp, tô desde ontem sem entrar no WhatsApp porque se eu entrar é possível desse Motorola ir com Deus pessoa feliz levantando as duas mãos. Foi isso, sou babaca ou não? Provavelmente sim. A história de como um homem passou de um idiota a uma piada absoluta. Galera, eu editei uma parte dessa história, porque estava meio pesada, tinha detalhes que talvez não seria legal para vocês ouvirem isso, mas para quem quiser ler, eu vou deixar o link na descrição, beleza? Eu tinha 15 anos na época, eu tinha acabado de terminar minha escola e tive que me arrumar um estágio e depois comecei em uma oficina de eletricista, aprendi muito, principalmente o que é a vida e que eu só vivi errado até agora. Pensei que seria pobre e um pouco estúpido para sempre, porque foi assim a vida toda. Mas isso não era verdade. Meu mentor dessa loja de eletrônicos via muito potencial em mim, ele sempre dizia que eu era muito inteligente, talvez até inteligente demais para um trabalho de eletricista. Isso me deu esperança e então voltei para casa depois de um dia de trabalho e fui jogado de volta porque meus pais simplesmente estavam lá, que simplesmente aceitaram sua vida monótona e quebrada. Minha mãe, meu padrasto e meu irmãozinho, que tinha por volta de 2 anos na época, moravam na minha casa. Meu irmão é filho biológico do meu padrasto e da minha mãe, mas não eu, isso será importante para depois. Sempre odiei meu padrasto por vários motivos e situações, mas principalmente porque ele é um colérico preguiçoso, hipócrita que trata muito mal minha mãe, não necessariamente com violência física, mesmo que isso também acontecesse, mas a humilhava e a tratava quase permanentemente como se ela fosse escrava dele, e tivesse zero direitos. Meu mentor e meu padrasto se conheciam, e meu mentor sabia que meu padrasto não é realmente uma pessoa legal, e quando percebeu que eu tinha que escolher cada vez mais entre emprego e família, meu mentor me mandou para canteiros de obras que estavam longe para que eu ficasse longe da minha família. E aí eu fui me conscientizando cada vez mais. Fiquei afastado por 2 semanas por causa do trabalho, e não tinha condições de comer lá, só consegui uma mesada, 40 euros, mas eu tinha um emprego, como o único da família. Porque eu não posso gastar meu próprio dinheiro etc. Acabou que eu tenho até um cartão bancário e tudo mais, só que meu padrasto era dono dele, e ele financiou a vida dele com o meu dinheiro. Confrontei-o então que gostaria de usar os meus cartões e que também quero ter o meu próprio dinheiro, etc. Isso não lhe convinha em nada,
e depois de uma longa discussão ele permitiu, mas apenas porque eu ameacei de que eu iria me mudar, e isso é ruim para ele ou para toda a família, porque na Alemanha há um sistema social que paga o aluguel se você não tiver um emprego. Se eu me mudasse, o Estado não pagaria mais tudo, porque eu não estaria mais incluso. Para ser honesto, eu mesmo não entendo muito bem. Voltando à história, ele de repente sempre foi muito simpático comigo e perguntou muito sinceramente se eu deveria pagar as coisas, e bom como sou, eu fiz isso também, pelo menos na maioria das vezes. Agora ele estava perdendo muito dinheiro e isso fez com que ele tratasse minha mãe ainda pior no tempo em que eu não estava lá, por assim dizer, ele queria manipular minha mãe para de alguma forma me repelir e que eu desse mais dinheiro de novo, etc. Mas minha mãe não queria isso. Minha mãe era muito forte na época e defendia o bem-estar de seus filhos e os protegia, independentemente de eu ter 16 anos ou meu irmão mais novo. E aí um dia veio a ligação da minha mãe, onde eu estava a caminho de casa. Não volte para casa, eu peguei o seu irmão e fugi para um abrigo de mulheres. Foi uma fase tão agitada, meio mês antes de eu estar em uma casa de crianças e minha mãe e meu irmão estarem nesse abrigo para mulheres. Meu padrasto apavorava tudo e todos. Um dia minha mãe era uma vagabunda, no outro ela era tão ruim quanto Iltia, como ela poderia fazer isso com ele? Então ele chorou como estava arrependido de tudo e usou manipulação permanente como por exemplo: Ei, eu sei que errei, mas você não quer que nosso filho cresça sem pai, não é? Enfim, minha mãe pediu o divórcio e nós três queríamos começar uma nova vida. Isso tudo era uma porcaria, mas eu sabia que tinha que estar lá para meu irmão e minha mãe agora. Meu irmão foi para uma casa de crianças e minha mãe para um hospício. Todos os dias eu estava com minha mãe, eu a consultava, a acalmava e cuidava dela. Fiz o mesmo com meu irmão. Infelizmente não pudemos manter a história em segredo porque o escritório de bem-estar juvenil teve que informar ao meu padrasto que seu filho está na casa das crianças. E ele pertence àquele tipo de pessoa que acha que os lares de crianças são um lugar ruim onde só vêm crianças que são de alguma forma criminosas. E foi exatamente isso que ele descontou com meus irmãos. Mind também falou que ele realmente quer ir para o querido bom papai, e todas as pessoas que lutarem contra isso é muito, muito ruim. Aliás, o cara nunca cuidou do filho, só queria dinheiro do Estado. E assim surgiu uma disputa judicial entre mim e meu padrasto. Eu sabia que ele bateu no meu irmão e gritou com ele porque ele está sobrecarregado com um menino tão pequeno, e meu irmão me disse também que ele foi atingido, e o que quer que seja, talvez uns tapinhas ou algo assim. Mas na frente do tribunal, meu padrasto fingiu ser a pessoa mais legal do mundo, e falou como é ruim para ele perder a esposa, e aí meu irmão falou tudo a favor do padrasto. Acho que por manipulação. Foi realmente foquio. Então perdi a luta, e meu irmão agora mora com o pai que o trata como sujeira. Mas tudo bem, isso é vida, eu não queria estressar mais minha mãe e depois lavei minhas mãos. Depois do julgamento, claro, o foi autorizado a visitar minha mãe, que pediu o divórcio o tempo todo porque trouxe meu irmão com ele. Ele fingiu ser um ótimo marido e continuou manipulando minha mãe até que ela finalmente retirou o divórcio. Na Alemanha há uma pensão de viúvas, eu me pergunto se isso tem algo a ver com isso. Meu padrasto foi banido do hospício e, a pedido de minha mãe, não foi autorizado a voltar, nem meu irmão, é difícil o suficiente para ele também. Meu padrasto começou uma raiva contra o hospício com a melhor Karen, se comportando assim, e eu quero falar com o chefe de toda a empresa blá blá blá. Mas eu não me importei, porque agora minha mãe poderia finalmente estar no centro das atenções como ela merece. No fim de semana seguinte houve um festival da cidade em nossa aldeia natal, de onde realmente viemos. É uma tradição ir a esta festa, por isso os meus avós, a minha tia e eu fizemos tudo o que era possível para minha mãe vê-la uma última vez. Deu certo e foi maravilhoso ver toda a família, real, de novo. Depois que voltamos para casa, a condição de minha mãe se deteriorou drasticamente, ela provavelmente queria viver esse momento uma última vez. Ela morreu 3 dias depois. Meu padrasto tinha que ser informado porque ele é responsável por isso e tudo, e ele não acreditou e ainda responsabiliza meus avós e eu pelo fato de ela ter morrido. Por que fomos a este festival com ela? Porque fizemos seu último desejo possível, somos culpados por sua morte. Inacreditável. Não fomos convidados para o funeral. Eu não fui convidada para o funeral da minha própria mãe, apesar de ter sido a última pessoa a vê-la e estar com ela todos os dias. E aí a hipocrisia começou de novo com meus avós para que eles finalmente pagassem a lápide e eu também fui muito legal com ele, porque prometi à minha mãe que cuidaria do meu irmão, e é assim que faço até hoje. Eu procuro por você de vez em quando,
Mas se não eu vivo minha própria vida, eu me tornei um educador e cuidar de crianças com necessidades especiais, tudo está acontecendo na minha vida. Eu tenho um bom apartamento, uma bela namorada e um monte de amigos. E meu padrasto de alguma forma não é mais tão atrevido, ele está quebrado e chora o dia todo sobre como as várias autoridades aqui na Alemanha não lhe dão dinheiro. E ele não tem mais amigos e meu irmão está se desenvolvendo de forma muito difícil, tudo é muito difícil para ele. E ele não encontra uma nova esposa, embora sempre diga à criança que precisa absolutamente de uma mãe. Ele só está pedindo piedade. É realmente muito engraçado. No passado eu tinha medo de seu rugido e seu poder, mas agora meu irmão de 7 anos está dançando em seu nariz, e ele não é nada mais do que um gemido, um solto, um velho constrangedor. É uma pena para a criança, eu realmente gostaria de ajudá-lo, mas já fiz isso muitas vezes e as autoridades não me ajudaram, então vou esperar até que meu irmão tenha idade suficiente para ver por si mesmo que essa não é a vida real e então estarei lá como sempre estou lá. A história foi realmente longa e pude contar mais sobre o que foi antes e o que foi depois, como ele lutou por cada centavo na herança, que recusei porque não quero dinheiro, e muitas outras histórias incríveis sobre ele. Mas isso deve ser suficiente. Sempre vou honrar minha mãe e tentar continuar vivendo o que ela me ensinou, paciência, empatia e ser sempre simpática, mesmo que isso realmente te incomode. O bem sempre volta para você. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, por deixar o seu like e a sua inscrição e compartilhamento. Te vejo no próximo vídeo, até mais.